Abra sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, capítulo 24. Primeiro livro de Samuel, capítulo 24, diz assim: Tendo Só, quem era Só? O rei de Israel na época, ou seja, o homem mais importante da nação, tendo Só voltado de perseguir os filisteus. Os filisteus eram um povo inimigo de Israel. Estava em guerra, foi-lhe dito: eis que Davi está no deserto de Engede. Quem era Davi nessa época? Aqui era um perseguido político, só que era o rei. Por inveja, por ciúme, começou a perseguir Davi. Davi teve que fugir de Jerusalém e teve que fugir daquela região. E começou a se esconder nos desertos. Davi era homem de guerra. Davi já tinha matado Golias, o maior gigante, o maior inimigo de Israel na época. Davi era um homem conhecido. E foi justamente por ser conhecido e que o rei Só começou a ficar com inveja, porque ele andava pelas ruas e escutava o grito das mulheres e Só matou milhares, mas Davi matou 10 milhares. Então esse rei, esse homem poderoso é atingido por ciúme e inveja, algo muito comum nos dias de hoje. Ele começa a perseguir Davi, a ponto de Davi ter que fugir para os desertos. E você imagina alguém que tem um talento de ouro, alguém que derrubou o maior inimigo de Israel, que deveria estar sendo do tratado com honras de Estado, está tendo que morar em Seaver com medo que caça durante o dia, porque o rei resolveu ter ciúme dele. E, às vezes, pessoas que estão acima de você resolvem ter ciúmes de ver você e te perseguir. E, às vezes, pessoas que têm essa autoridade e que têm essa força começam de alguma forma a te prejudicar. Ou alguns experimentaram isso na infância ou com o pai e com a mãe. Outros experimentaram com professores, com familiares, ou outros estão passando algum tipo de problema desse tipo, com o chefe no trabalho, com alguns colegas de trabalho que estão acima de você. Ou seja, a gente a vida toda de alguma forma, percebendo ou não, e sofre com ciúmes e inveja das pessoas. E Só o perseguiu Davi a ponto dele ter que fugir. A pergunta é se ele era guerreiro, se ele já tinha matado um gigante. Porque ele não resolveu isso na mão. Porque ele não partiu para cima de Só. Se Davi sabia como fazer, tinha coragem para fazer, tinha força bélica para fazer parte do exército, seguia Davi. Vamos continuar lendo para entender. E então Só tomou 3.000 de seus melhores soldados e de toda Israel. Quantas pessoas? Ele pegou 3.000 dos seus melhores soldados e falou assim: olha, a gente tem milhares de soldados aqui. Eu quero 3.000 dos melhores. 3.000 dos melhores para perseguir. Uma terceira característica que aparece aqui depois de ciúme e inveja é covardia. Imagina você pegar 3.000 dos seus melhores homens para persegui-lo. Você quer destruir essa pessoa de vez. E não importa se você vai usar de covardia para isso. Só colocou Davi nessa situação. Ele foi aos currais das ovelhas que ficavam junto ao caminho. Havia ali uma caverna e Só entrou nela para fazer suas necessidades. E então Só estava com 3.000 dos seus melhores homens e ele está perseguindo Davi pelo deserto. Está indo para a região de Engede, que é uma região conhecida em Israel até hoje, próximo ao Mar Morto e no deserto da Judeia. Ele vê aquilo, ele vê uma caverna e fala assim: vou ali, vou no banheiro. E entra na caverna. Quando ele entra nessa caverna, sabe quem já estava lá dentro escondido? E ele não sabia. Davi. Isso quer dizer que você pode até ter até maior número, mas se Deus está com a outra pessoa, uma pessoa mata 3.000. É por isso que a Bíblia diz que, sobre Israel, não vale encantamento. O que isso quer dizer? A covardia, inveja, ciúme e trabalhos de feitiçaria. Seja o que for, não vale contra você. Covardia contra você não vale. Inveja contra você não pega. Ciúme contra você não funciona. Porque sobre Israel não vale. Israel hoje é o povo de Deus, aqueles que acreditam servir a Deus. Sobre Israel não vale encantamento. Ou seja, não pega feitiçaria, não pega sentimento ruim. Tem que fazer: meu Deus, tô com medo que eu descobrir que vizinha minha tá fazendo trabalho contra mim. Não pega, não vale contra você. Trabalhos ocultos só pegam quem tem brecha para isso. E quem é do arraial do povo de Israel? Ou seja, aqueles que hoje servem a Deus. Essa é a linguagem figurativa para o povo de Israel nos dias de hoje. É o povo de Deus, aqueles que servem a Deus. Sobre Israel, sobre o povo de Deus, não vale encantamento.
Então Saul entra na caverna e justamente Davi está ali. Vamos ler para você entender. Havia ali caverna. Saul entrou para fazer suas necessidades. E Davi e seus soldados vão bem no fundo daquela caverna. E eles disseram: esse é o dia sobre o qual o Senhor falou a você: entregarei nas suas mãos o seu inimigo, para que você faça com ele o que quiser. Quando Saul entra na caverna e os soldados de Davi percebem e que ele entrou sozinho, está ali abaixado fazendo suas necessidades e desprotegido. Eles começam a olhar e rir e falar assim: hoje está se cumprindo uma profecia. Olha o que eles falaram, botaram Deus no meio. Tem gente que vai usar a própria palavra para confundir a tua cabeça e fazer você quebrar um princípio. Olha o que os homens de Davi falavam para ele. Hoje se cumpre a palavra de que Deus entregaria os seus inimigos nas tuas mãos. Davi, movido por essa emoção de todo mundo, olha o que ele faz. Então Davi foi com muito cuidado e cortou uma ponta do manto de Saul, sem que ele percebesse. Ou seja, você imagina que o rei naquela época andava com aqueles vestidos, com aquelas coisas, ele abaixa ali e o manto fica para trás, talvez 1,5 metros, 2 metros de distância. Davi corta um pedaço do manto. Ele não percebe, mas Davi sentiu seu coração tremer de remorso por ter cortado uma ponta do manto de Saul. Então ele disse aos soldados: que o Senhor me livre de fazer tal coisa, meu senhor, e de erguer contra ele a mão, pois ele foi ungido pelo Senhor. Quando Davi tenta dar um passo e cruzar a linha da hora, ou seja, ele vai quebrar um princípio de hora que mesmo que Saul tendo errado, mesmo que Saul esteja em pecado, mesmo que Saul é o mal da história, era o rei, e a Bíblia diz que a gente tem que honrar quem tem hora, e rei tem hora, e a Bíblia diz que a gente tem que honrar as autoridades, e Saul era a autoridade. Voltando de novo no método déficit de quem teve, aqui no método déficit, não ensino o princípio da hora. Eu trabalhei com detalhes como esse princípio adeia várias coisas positivas na sua vida, e aí Davi, incentivado no auge da emoção, foi lá e cruzou um dedinho da linha da hora. Ele toca no manto de Saul e corta. Mas quando ele corta o manto de Saul, e não fez nada contra Saul, só cortou um pedaço do vestido dele, o coração dele tremeu de remorso, e pesou-lhe o coração, diz a palavra, por ter cortado o manto de Saul, e ele volta para trás e retém os soldados. E fala: e ninguém toca nele. Porque se meu coração tremeu de eu ter tocado no manto, imagina o dia que eu tocar nesse homem e não vai dar certo. Deus não tá nisso não. Mas ele é mau. Mas ele tá te perseguindo. Mas ele tem inveja. Mas eu não sou juiz. Juiz é Deus. O próprio Deus fala: minha é a vingança nunca vai ser tua. Quando é que Deus vai te autorizar a se vingar? Nunca. Quando é que Deus vai te autorizar a fazer o mal? Com quem te fez mal? Nunca, porque o que está escrito não se muda. A Bíblia diz: ai daquele que mudar uma vírgula do que está escrito. Nunca vai mudar, ele nunca vai te autorizar a quebra. Erre um princípio nunca. Então acostume-se aos princípios, adeque os seus princípios. Porque Deus nunca vai liberar você quebrar um. Nunca será permitido quebrar um. E o coração de Davi treme quando ele pensa: olha, não posso tocar nesse homem. Ele é ungido, Senhor, está todo errado, mas é autoridade, não vou tocar. E uma das cenas mais bonitas da Bíblia é quando Saul sai da caverna. Davi pega um pedaço do manto e para a boca da caverna. Saul já desceu um monte, e Davi grita: meu pai Saul. Quando Saul olha para trás, ele levanta o pedaço do manto. Sabe o que ele está querendo dizer? Você teve na minha mão, e eu não te toco. Eis a Bíblia diz que só começa a chorar e fala: e meu filho Davi. Sabe aquele lance de filme de relação de amor e ódio? E é verdade, né? Tem casal que se ama e se odeia ao mesmo tempo. Existem relacionamentos que é de amor e ódio. Só amava Davi e o odiava ao mesmo tempo. A Bíblia diz que só começa a chorar compulsivamente porque percebe que Davi não é o que ele está pensando. Mas ao mesmo tempo ele já mobilizou um exército inteiro. Aí entra orgulho. Não posso voltar atrás. Eu sou o rei. Entra altivez e fala: não posso voltar atrás. O coração de Deus. Nenhum outro homem na Bíblia, nenhum outro homem ou mulher na Bíblia é chamado segundo o coração de Deus. Quando eu li isso, eu parei para estudar a vida de Davi a fundo, e eu comecei a estudar a fundo o rei Davi para entender qual a diferença dele para todos os outros homens e mulheres na Bíblia. Gente, isso aqui
que eu vou te ensinar é ouro. Eu demorei talvez 10, 12 anos de estudo para te ensinar o que eu vou te ensinar agora, em 3 minutos, comparando Davi com Moisés, Davi com Abraão, Davi com Daniel, Davi com profeta Jonas, Davi com Samuel, Davi com porque Davi era um homem segundo o coração de Deus, e Abraão não era porque Davi era um homem segundo o coração de Deus, e João, discípulo de Jesus, não era porque pelo que me consta Davi adulterou e assassinou. Pelo que me consta, se Davi tivesse vivo entre a gente ia estar olhando ele de lado assim, o cara que raiou a fulana aí, ainda mandou matar o marido da mulher. Gente, tá amarrado. Não vou andar com esse cara criminoso. Já parou para pensar nisso que o grande rei Davi que a gente tanto prega e fala sobre ele cometeu crime? Não é só pecado, não pecado. Se ele tivesse só adulterado, ele mandou matar e irresponsavelmente ele matou muitas pessoas que não foi crime porque era o código de guerra, entrou e invadiu o mato. Ou naquela época podia ser ver que todas as pessoas que ele matou, que foram várias, Deus não considerou crime. Quando ele toca em Uria, marido de Batesseba, cometeu porque injustamente ele não era para morrer, ele não merecia morrer, ele não fez nada para morrer, ele não tá na guerra contigo, ele não tá lutando contra você, você fez, porque quis. Então isso aqui é uma coisa muito interessante. Como é que um homem que erra nesse nível é um homem segundo o coração de Deus? Se Abraão não errou nesse nível, se profeta Daniel não errou nesse nível, se José resistiu à mulher de Potifar e não tocou nela, me explica isso a mulher dos Potifar tenta seduzir José resiste, fala, não resiste à tentação. E não é um homem segundo o coração de Deus. Davi não resiste à tentação, e é um homem segundo o coração de Deus. Explica e aí? Eu comecei a estudar, são anos, para você pegar, para você cruzar as informações e chegar à conclusão do que eu vou te ensinar agora. A única coisa que diferencia Davi de todos os outros personagens bíblicos é o princípio da hora. Todo o resto ele foi muito parecido com todo mundo na hora, ele sempre foi muito mais avançado. Davi era um homem que cumpria o princípio de hora a tal ponto que depois que ele já era rei, já tinha passado por isso aqui, só já tinha morrido Jonatas, que era amigo de Davi, filho de Só, também tinha morrido no mesmo dia que só. Davi tá no palácio com Prosper e Davi tomando o melhor vinho, aproveitando ali, comendo o melhor cordeiro que podia. Ele fala assim: tem alguém, ó servos, tem alguém da casa de Só que eu possa orar? Só já tinha morrido há anos. Só o inimigo de Davi nunca se reconciliaram, e Davi, anos depois da morte, fala: tem alguém que eu posso honrar? Davi tinha um código de honra tão forte que para ele orar não tinha prazo de validade. E aí Senhor falou: tem um menino, meu filho Bozete, aleijado, filho de Jonatas. Ele é aleijado é porque quando os inimigos entraram em Jerusalém, a babá tentou pegar ele, tropeçou com ele e caiu com ele de jeito que aleijou o menino. Jonatas morreu naquele dia. Conclusão: ele ficou abandonado e aleijado. Davi falou: onde é que ele tá? Ele tá numa terra chamada Lodebar, porque ele tem vergonha de quem ele é. Ele tem vergonha de quem ele se tornou. Ele tinha sangue real e agora tá vivendo como um abandonado na casa dos outros. Faz o seguinte: manda trazer minha Fibosete para a mesa do rei, e a partir de hoje ele como se fosse um filho meu. Ele precisava fazer isso. Uma pessoa normal não faria, mas quem tem o código de honra, quem é segundo o coração de Deus, não abandona o princípio da honra. Honra quem ajudou, honra a quem facilitou sua vida, honra quem abriu uma porta para você. Honra o tempo todo. Eu honro ou procuro. Depois que eu comecei a estudar Davi a fundo, eu procuro honrar as pessoas em todos os níveis que eu posso. Então a pessoa, ela me ensinou algo, eu não sabia mexer aqui no negócio do Instagram, a pessoa me ensinou, ou vou honrar ela sempre. Lógico que ou vou honrar lá, num nível diferente do Dolce ou Augusto Kiuri, que me ensinou a escrever livro, no nível diferente do Kajuna, que aumenta o meu nível de fé com uma palavra, no nível diferente do meu pai, no nível diferente de pessoas que significar mas a pessoa que facilitou minha vida em qualquer coisa, uma informação um presente que deu numa coisa que fez, eu me conecto com ela em honra de alguma forma. Eu vou ter uma dívida de honra com essa pessoa, porque quando eu comecei a estudar Davi, eu descobri que esse é o único caminho, é a única diferença dele para os outros, para ser um homem segundo o coração de Deus, para ser uma mulher segundo o coração de Deus. Você precisa cumprir o princípio de honra e levar a sério até o fim. Então Davi não tocou em só. Davi honrou a descendeu. Eu anotei isso que meu pai me ensinou e nunca mais esqueci. Meu pai fala assim: Tiago, a melhor posição para você colocar um inimigo no teu inimigo,
Uma pessoa que está tentando te ferir, te atacar e te fazer mal é na quebra de um princípio. Se você conseguir encaixar o na quebra de um princípio, você pode botar a mão para trás e dar passo para trás aqui, é com Deus. Então o que Davi percebeu? O salão está quebrando um princípio que eu nunca quebrei, o princípio da honra. Eu não preciso me levantar contra ele. Davi falou: eu vou fugir, vou ficar registrado na história que eu matei meu filho. Nada deixa ele quebrar o princípio. Davi foge no que ele está fugindo. M da casa de Sor, do alto de um montezinho. Davi estava ali fugindo. Começa a zombar de Davi: vai fugitivo, tu não era o rei. Sabe que você está fazendo isso porque você usurpou o trono de Sor. Davi usurpou o trono de Sor, nunca nem tentou, e no momento mais difícil da vida dele, tem gente querendo jogar na cara dele coisa que ele nunca fez, muito comum. Hoje acontece muito isso com a gente. E aí Abissai já tira as pá e fala: Davi, em um golpe, eu vou cortar a cabeça desse cara. Davi não deixa ele falar. Ele é da linhagem de Sor. Aí a honra passou do limite para mim. Quer dizer que o cara tá me atacando, tá me vezes engando, tá dizendo um monte de coisa que não é verdade. Mas porque ele é da linhagem de um rei, eu não vou tocar nele. Davi era assim e Davi não negociava esse princípio. Davi não negociava o princípio da honra e tornou-se ainda que pecador um homem segundo o coração de Deus. Porque o agradecimento, que a gratidão, é o primeiro degrau de uma escada inteira e que te leva para uma vida de honra. Você tem que ser grato, você tem que ser humilde, porque o orgulho vai te impedir de ser uma pessoa de honra. São várias escadas que você vai subindo até chegar no princípio da honra e começar a viver a recompensa que a honra traz para sua vida. Então, desde os mínimos de TALHIZ e TM vídeos nossos no Instagram tipo Rios, que teve um que bateu essa semana 17 de 000 Netaxela, 17 milhões de views e um vídeo no Instagram nosso. E aí vem alguma pessoa me elogiar, fala: rapaz, vi um vídeo seu 17 milhões de views, eu falei: foi o Thiago Negro que me ensinou. E caro que é o Thiago me ensinou, falou: faz o vídeo assim Rios, você tem que fazer isso, fazer, e ele me deu as dicas. Ou seja, quando alguém vem me elogiar por algo que eu fiz, mas eu sei que quem me deu informação foi outro. Joga uma pro outro. Não é para mim, não, eu não quebro esse código, eu não quebro esse princípio. Não foi ele que me ensinou, foi ele que tal. Ou seja, e eu vejo diariamente as pessoas que brandam o princípio da honra, achando que é normal, e mal sabem elas que nunca vão ser segundo o coração de Deus e ainda estão fechando várias portas sem saber porque, afinal de contas, você pensa assim: eu nunca errei com essa pessoa, e nunca errou mesmo. Só que o que abre porta não é você nunca errar, é você praticar a honra. É isso que abre porta, é isso que abre as portas. E eu não tenho como gravar vídeo para toda M. Ando que me pede, não tem como. Às vezes é primo meu, familiar meu, e eu tô voando, eu tô no negócio e eu não consigo aniversário de primo. Eu não consigo, o Thiago manda o vídeo ou não consigo. Às vezes não dá. Às vezes eu consigo, às vezes não. Há uns 2 meses atrás um cara me chamou no WhatsApp. Eu não tinha o número dele salvo. Geralmente quando não tenho o número salvo, eu nem atendo. E o cara falou assim: oi Thiago, é o Leandrinho da cidade tal. Quando ele falou isso, eu lembrei quem era. Quem é o Leandrinho da cidade tal? Foi um cara que uma vez me buscou no aeroporto, há uns 2 anos atrás. Eu só vi Leandrinho uma vez na vida. Eu fui pregar numa cidade, ele foi o cara que o pastor mandou para me buscar no aeroporto de carro. Esse é o Leandrinho. Quando entrei no carro falei: tudo bem Thiago? Ele: ô Danilo, vim te buscar. Vamos pro hotel e quer descansar? E eu falei: vamos pro hotel. Tal que, e eu preciso me preparar para a noite. Aí eu falei: rapaz, embarquei rápido, esqueci meu cabo, meu carregador de celular. Ele falou: tá bom. Então, deu um disfarçada. Quando chegou no hotel meu irmão, o cabo tava na mão, o cara mandou providenciar. Foi ali no WhatsApp providenciar agora um cabo. Thiago não pode ficar sem cabo e eu nem sei se saiu do bolso dele. Eu só sei de uma coisa, ele resolveu um problema para mim, eu nunca mais esqueci do cara. Aí, ele me ligou, falou assim: Thiago, tudo bem? Desculpa te incomodar.
Minha esposa vai fazer aniversário amanhã cá. Lá ela te escuta todo dia, eu preciso desse vídeo. Eu peguei na hora, falei assim: oi querida, como é que cê tá, Tiago Bruninho? Deus te abençoe, pá. Cara, muito obrigado, o cara nunca me deu dinheiro. O cara nunca fez nada. Ele só me buscou no aeroporto e resolveu um problema. Pra mim, lembrei quem era e devolvi porque quem vive debaixo de um princípio de honra não consegue quebrar esse código. Mas se ele não tivesse resolvido o meu problema, ele me fez algum mal, não, e era um homem de honra grato, humilde e homem de honra. Ele não negociava essas 3 características e isso fez que, apesar dos erros, porque ele era humano, como a gente é humano. Quem é que nunca errou? Apesar dos erros, ele morreu velho, farto de dias, PROSPORU, com sucessor no trono. Morreu como um grande rei e é lembrado até hoje, 3.000 anos. Depois da sua morte eu fui a Jerusalém recentemente. Tudo que é bom em Israel é Rei Davi. O hotel mais chique de Jerusalém, King David Rei Davi. Hospital mais top Rei Davi. Tudo que é do melhor Rei Davi. 3.000 anos se passaram. E até hoje você vai na tumba de Davi, lá em Jerusalém, no Monte Sião, e tem fila de gente para chorar por ele. 3.000 anos depois, tem pessoas que morrem hoje. Amanhã ninguém lembra mais. Porque zero. Nunca foram humildes e gratas e nunca tiveram princípio de honra. Ou seja, não é só o que você recebe nessa vida, é que as pessoas não esquecem de você. Depois que você parte, então nós temos que começar a praticar a gratidão, a humildade e a honra. Se a gente quiser fazer diferença, se conforme o coração de Deus, se a gente quer realmente terminar bem essa vida, se nós queremos aumentar os nossos resultados aqui na Terra, nós precisamos praticar a gratidão, a humildade e a honra. Dá um exemplo de humildade. Nunca na minha vida, mesmo tendo os resultados que eu tenho hoje, eu rebaixei alguém. Tem hater que entra ali no meu Instagram, viu, cara com 50 seguidores. Com aquelas fotos você vê que a realidade do cara é uma realidade triste. E ele me ataca de alguma coisa. Eu já tive vontade de falar assim: cara, olha e a vida. Eu já tive vontade, mas foi que nem Davi. Meu coração deu tremida. Aquele cara nunca vai poder reagir se o humilhá-lo, porque ele não tem nem como reagir. Eu nunca fiz isso. Que meu coração só de pensar já tremeu. Eu falei assim: isso não é de Deus. E eu fiz pacto com Deus. Continua me usando. Eu continuo sendo grato, humilde e praticando a honra. Eu não vou negociar isso, Deus. Mas não tire a sua mão sobre a minha vida. Porque as coisas só acontecem comigo. Porque a tua mão está sobre a minha vida. As coisas não acontecem comigo porque eu sei fazer. As coisas não acontecem comigo porque eu tenho capacidade para fazer. As coisas acontecem comigo porque a tua mão está sobre mim, e não retire de mim o teu Santo Espírito. E eu vou continuar na humildade e eu vou continuar na gratidão. Eu vou continuar na honra. Todo mundo que se levantou contra mim, quando eu estava tentando me levantar anos atrás. Todo mundo que tentou me derrubar anos atrás. Todo mundo que me feriu e que me humilhou anos atrás. Todos eu ajudei no dou e eu me levantei. Nenhum e eu fui contra. Nenhum e eu me vinguei. Nenhum falei mal. Nunca abri minha boca para falar mal do inimigo. Porque quando eu aprendi a história de Davi eu falei, eu não. As pessoas que mais me prejudicaram, na época que eu estava quebrado, foram as pessoas que eu mais ajudei. Quando me levantei, ajudei financeiramente. Que isso financeiramente, ajudei indicando trabalhos que estavam desempregados em coisas. As pessoas que mais me prejudicaram. Sabe por quê? Eu quero ser homem de honra e eu não abro minha boca para falar mal de ninguém. Porque eu tenho honra para elogiar e para falar mal já tem monte. Eu não deixo pensamentos negativos se instalarem na minha mente e eles podem até passar porque eu sou ser humano. Mas eu não deixo se instalar não. O passarinho pode sobrevoar sua cabe. Mas só faz ninho nela se você deixar. Eu tomei decisões que mudaram meus resultados. Eu tô aqui te desafiando nessa manhã a tomar decisões que mudam seus resultados. Não negocie a hora. Não negocie os princípios que Davi cumpriu e o colocaram onde ele chegou. Ele era apenas um pastorzinho de ovelhas, o último dos irmãos. Ele era apenas um menino de periferia, morava em Belém, periferia de Jerusalém. E era um improvável.
e se tornou o maior rei da história de Israel, não foi porque ele tinha capacidade, não foi porque ele era bom. É porque ele cumpriu isso aqui que nós ensinamos. Isso aqui foi a difere. Nessa de Davi, humildade, gratidão e honra. Eu declaro que, sobre a tua vida, nunca vai faltar humildade e gratidão, e honra, e esses princípios vão te levar para outro nível. Tua família será protegida, os teus bens se multiplicarão e você vai ter paz no coração para poder cumprir o teu propósito nessa terra. Deus vai salvar aqueles que ainda não são salvos, que estão à sua volta. Seus familiares não vão se perder, nem um dos teus vai se perder. Deus não deixará que se praga nenhuma na tua casa. Ele dará ordens aos anjos a teu respeito, para te guardar e te livrar de todo o mal. Nós declaramos isso em nome de Jesus. Amém. E amém. Deus abençoe, paz e prosperidade.